Louvado seja Deus. Vamos agora para a palavra do Senhor, quando Deus estará falando conosco mais uma vez, agora através da palavra, né? Pastor Fabrício vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Feche seus olhos e abra seu coração para receber a palavra de Deus nesse momento. Pai, eu te louvo e te agradeço porque somos abençoados em poder ouvir a tua palavra, ouvir tua voz falando conosco. Mais uma vez, fala, Senhor, nessa noite ao teu povo. Usa o meu irmão, teu servo, teu filho amado, como instrumento vivo nas tuas mãos, para que a tua palavra encontre os nossos corações e traga salvação, edificação e glória para o teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu não sei vocês, mas eu estou precisando respirar. Eu falei que o pastor ali, é sério que você quer que eu pregue? Depois disso tudo? Eu acho que estava bom da gente encerrar aqui e vamos embora. Ou melhor, não vamos embora não. É nesses momentos que eu entendo Pedro. Senhor, vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui logo. Vamos embora para quê? Nessas horas eu entendo Pedro. Por isso que ele fala, a gente critica ele. Mas imagina o que ele viveu. Eu faria uma tenda aqui tranquilo, irmão, para ficar aqui hoje. Não sei você, mas eu faria. Não precisa nem da tenda. Irmã Shirley, obrigado. Eu precisava lembrar que o Deus que eu sirvo faz milagre. Eu precisava. Não tem nada a ver com a mensagem. Talvez você precisasse lembrar, como a irmã Shirley falou, às vezes a gente esquece. E não é por mal, é tanta coisa vai acontecendo e a gente vai cansando. Aí Deus vem e traz uma Shirley para falar assim, cansa não, descansa. Amém? Eu queria fazer diferente, normalmente eu leio o texto e depois eu oro, e é um hábito que eu tenho, mas eu queria orar com você novamente, para a gente caminhar aqui, até porque o texto eu vou falar primeiro sobre, na introdução, e depois nós vamos ler o texto, né, do jeitinho que a gente ensina o pessoal lá, né? Aí vem aqui e a gente inverte. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já nos mostrou, nos falou e fez até aqui. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra, por o Senhor ser fiel, independente da nossa posição. Não importa se nós somos fiéis, porque o Senhor é fiel. E fiel à tua palavra, fiel ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, que as mentes estejam cativas à tua palavra agora. Nada mais é importante, nem o que acontece do meu lado, atrás de mim, nada é mais importante do que aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, fala aquilo que a gente precisa ouvir, fala da maneira particular, pessoal e tão linda que só o Senhor sabe fazer. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos, amém. Queria falar para você que está nos assistindo, talvez você esteja assistindo a gente, hoje é 6 de julho de 2025. Talvez você esteja assistindo a gente em outro momento. Mas se você está vendo agora, é porque Deus quer falar com você, então fica ligado. O tema do mês é o discípulo e o temor a Deus. A gente vive um momento de irreverência, mas não no sentido de algo engraçado, é de falta de reverência mesmo. Falta de temor total a Deus. A gente anda vivendo esse momento. Eu não quero entrar aqui no mérito, mas há um grupo religioso, né, que se você vai entender que normalmente se eles passam para lá ou para cá, eles, né, fazem uma reverência. Eu não estou dizendo para você fazer isso, mas será que não está faltando um pouquinho de reverência? Será que a gente esqueceu do texto, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor? Será que a gente está guardando o pé? Não é só guardar o pé. Será que ficou tão comum, tão normal, que vir à igreja, estar aqui, sentar, de repente tocar, até pregar, é só mais uma coisa que a gente está fazendo? Eu sempre falei, quem é mais próximo de mim, eu falo que
a obra da redenção é algo que me emociona. E eu peço a Deus sempre que eu não perca isso. A gente não pode deixar de ser reverente e entender o tamanho desse Deus. Às vezes a gente se perde por conta disso. Eu queria ler com vocês Isaías 66. Nós vamos ler o capítulo 66, do versículo 1 e 2. A minha versão aqui, que eu procurei, que eu acho que adapta melhor aqui para você entender, eu busquei em Almeida edição contemporânea, mas com certeza não vai ser muito diferente da sua. Versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor, é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Eu queria te dar um contexto desse momento aqui. Isaías 66 é o último capítulo do livro de Isaías. E a situação ali é a seguinte: o capítulo 66 é o último livro de Isaías. Nesse texto, o povo judeu está reconstruindo sua nação e o templo. Há tensões entre o ritualismo vazio e a verdadeira espiritualidade, e Deus denuncia a tentativa humana de reduzi-la a construções físicas, ou seja, a coisas. O texto denuncia a religiosidade mecânica e destaca a importância da atitude interior. Não é nada diferente do que estamos vivendo hoje. E eu queria destacar aqui a questão de religiosidade mecânica. E você, se você pudesse olhar aqui meus bolsos, você vai ver que eu botei entre parênteses assim, rotina devocional. Por quê? Serve de alerta, tá? Para que a gente... Eu não tenho dificuldade de você ouvir alguém na internet. Ouça. Conheça a Bíblia. Mas cuidado com o que andam te ensinando. Porque, às vezes, já vi casos de dizer assim, eu não sei a rotina do Pedro, talvez a rotina do Pedro, ele acorda 3 horas da manhã, né, para orar, né, para ler a Bíblia, para fazer o devocional dele, todo dia às 3 horas da manhã, ele faz isso religiosamente. E aí vem alguém e fala assim, isso é religiosidade. Eu falo assim, não, isso é rotina devocional. Isso é alguém que não abre mão de Deus ser a primeira coisa na sua vida e no seu dia. Estou dizendo que eu já vi acontecer. De vem qualquer um na internet e fala que aquilo que é a sua rotina de devoção, de estar ali, chamar isso de religiosidade. Não, isso não é religiosidade. Isso é rotina devocional. A gente tem que ter. Como o pastor Alex, até hoje, a gente falou na EBD, se você não tiver essa rotina e de manhã você fizer sua devocional, você não vai fazer. Eu não consigo. Talvez você consiga, mas acho pouco difícil, porque a vida começa a caminhar e as coisas começam a acontecer. Às vezes a gente não tem tempo nem para aquele nosso amigo, o celular. Tanta coisa acontece que a gente não consegue tempo nem para ele. Então, não entendam essa religiosidade mecânica como a sua rotina devocional. Mantenha ela, não abra mão dela. Ah, pastor, eu prefiro, para mim é melhor de noite. Se é melhor de noite e você consegue, ok, mas mantenha. Não abra mão disso. Então, para você lembrar, havia o ritualismo vazio e a contradição entre a verdadeira espiritualidade. Deus denunciava a tentativa humana de reduzi-la a construções físicas. O texto denuncia a religiosidade mecânica e destaca a importância da atitude interior. A primeira questão aqui, no versículo 1 e metade do versículo 2, eu queria ler de novo com você, diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor. A gente deixa de ser um discípulo que tem temor a Deus, porque a gente esquece o tamanho que ele tem. Lembra aqui que Israel, os judeus estavam querendo... Não, Deus, só cabe aqui nesse templo aqui. Não, não cabe aqui. E a gente quer fazer Deus caber dentro da nossa caixinha. Não cabe. Ele não cabe na sua caixinha.
Ele não cabe dentro da minha caixinha, eu nem tento colocar ele dentro dela. A gente parece que esquece, é tão comum, é tão rotineiro, que a gente acha, né? Me perdoem, mas não tem coisa mais viva do que a experiência de vocês, como o irmão Célio fosse, né? Não é que Deus fez mesmo, a gente esquece. A gente esquece o tamanho dele, a gente esquece tantos textos, porventura algo demasiadamente difícil para Deus. Tudo é possível para que nele crê. Aquele que pedir em meu nome recebereis, e a gente vai esquecendo e deixando para lá um Deus que diz aqui, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Você sabe o que é estrado? É onde eu apoio o pé. A terra, esse planeta lindo, maravilhoso que a gente tem, é o estrado dos pés. Deus descansa seus pés sobre a terra. E a gente esquece o tamanho dele. E aí ele ainda meio que ironicamente, ele falou assim, onde está a casa que vocês vão me edificar? Aonde vai ser o meu descanso? Primeiro, você não vai conseguir fazer uma casa que eu caiba, porque eu sou infinito. Segundo, eu não me canso. A gente cansa, ele não cansa. Mas a gente esquece. E ele ainda continua, não fez a minha mão todas essas coisas e assim vieram a existir? Olha para alguma coisa, Deus fez. Ele está inserido nisso. Mas a gente esquece. O problema de esquecer aí não é esse esquecer que eu falei no início das lutas, das dificuldades. A gente passa a achar que ele é só mais um Deus, e ele não é mais um Deus. Ele é o Deus, ele é o único Deus. A gente esquece do tamanho dele, e a gente começa a achar que a gente pode lidar com ele de igual para igual. Não, não pode. Teve uma época, eu não sei como anda, porque depois do advento da internet, YouTube e outros streamings por aí, a gente meio que escolhe o que ouve, né? Então a gente não sai ouvindo qualquer coisa. Mas houve uma época que eu dizia assim, que era assim, Deus me dá, agora, eu quero. E aí depois vem alguns que eu costumo dizer que começaram a colocar Deus no seu lugar. Que eu ouvi poucas canções dele, mas que diz assim, eu caí, Jesus me viu. Como podes me amar assim, sabendo que eu te abandonaria na primeira oportunidade? Começaram a colocar Deus no seu lugar. Então comece, para ser um discípulo que tem temor a Deus de verdade, a colocar Deus no lugar dele. Pode ser que tenha alguma coisa no lugar dele. E às vezes não é nada que é pecado. Às vezes a sua série está no lugar de Deus. Ela é maior que Deus para você. Às vezes o seu trabalho é maior do que Deus para você. Ah, você não tem que trabalhar? Eu falo assim, não é isso. Mas você tem um comprometimento com o seu trabalho que você não tem com Deus e com a casa dele. Você não atrasa para nada, mas para cá você atrasa. Coloque Deus no lugar dele. Olhe para ele como quem olha para o que ele é de verdade. O Deus Todo-Poderoso. Porque aí, a gente pode cantar, e fique tranquilo, eu não vou cantar, mas é um hino que eu gosto muito, que diz que o Todo-Poderoso é meu amigo. Cara, não tem noção de falar assim, o Todo-Poderoso é meu amigo? Mas primeiro você tem que entender que ele é Todo-Poderoso. Senão não vai funcionar. Aí parte daí, tem 3 características aqui e é lindo. E me perdoe, eu vou ler de novo o texto para você entender o tamanho desse Deus e aquilo que ele diz para nós. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que vai me edificar, que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas e assim vieram a existir? Mas diz o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, grande, infinito, maior do que qualquer coisa, qualquer um de nós. Ele diz assim, é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. E eu gostaria que a gente pensasse no seguinte pergunta: você atrai os olhos de Deus? Eu atraio os olhos de Deus para mim?
Ah, mas Deus está vendo todas as coisas. Lógico que está. Mas a palavra nos mostra que há momentos, porque se esperei com paciência no Senhor, ele se levantou e inclinou para ouvir, então tem alguma coisa aí, tem alguma outra ação nessa história. Estevão viu ele lá, ao lado de pé. Na minha viagem, eu vi Jesus estendendo a mão, vem embora, vem para cá. E ele diz, esse Deus gigante, esse Deus infinito, maravilhoso, eu olharei para quem é humilde. E humildade não é fraqueza. Humildade é consciência da própria limitação diante da grandeza de Deus. O discípulo que teme a Deus reconhece a total dependência dele. E eu queria que você olhar, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, Números 12, versículo 3. Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E o que Deus fez através de Moisés, só pela fé que a gente consegue acreditar naquilo tudo. A Bíblia que diz, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre aquela terra. Mas ele entendia, porque ele entendia a sua humildade. Ele entendia que ele dependia dele. Lembra lá? Eu vou falar o quê? Você vai dizer que eu sou, te enviou. E aí, se você leu a história, se você não leu, vai lá no Êxodo, lê lá a história de Israel sendo retirada do Egito. As coisas não começam a dar certo. E aí o que a gente faz? A gente começa a brigar. A gente é mais abusado, a gente briga com Deus, né? A galera lá brigou com Moisés. A gente briga com Deus. Ao ponto de quase apedrejar. E ele falou assim, e Moisés chega para Deus e falou assim, o senhor mandou vir para cá, esse povo quer me apedrejar. Eu disse, Moisés, só vai. Ninguém vai te apedrejar. Só vai. Mas era alguém que reconhecia a sua limitação. Antes disso, ele questiona Deus, se eu sou pesado no falar, aí vão os estudiosos aí dizer que ele era gago, não sei. E Deus dá uma chamada nele, fez, mas quem fez a boca? Você está questionando o quê? Quem fez a medula? Você está questionando quem? Quem é dono do ouro e da prata? Você está questionando quem? A gente acabou de estudar Jó. E aí Jó vem falando. Não pecou, é claro, é fato isso. Mas se eu não me engano ali, capítulo 38, 37, Deus falou assim, agora eu vou te perguntar e você vai me responder. Você estava onde? Quando eu criei isso? Quando eu fiz isso com os mares? Você estava onde? E aí Jó reconheceu a sua humildade, a sua insignificância diante desse Deus. Então um servo que atrai os olhos de Deus, um discípulo que tem temor a Deus de verdade, ele tem consciência da sua limitação e sabe que ele tem que depender de Deus. É muito difícil depender de Deus, irmão. É muito. Eu costumo dizer que ouvir experiências assim são maravilhosas, irmão. Ruim é passar. Ruim é passar. Aí você quer ter experiência com Deus, mas você não quer passar. Ouvir é maravilhoso. Eu não vou contar a história aqui, mas eu tenho uma grande amiga que a gente, uma madrugada dessa de hospital, a gente batendo papo, e a gente falou assim, poxa, a gente gosta nessas experiências que a gente ouve e a gente vê de Deus fazendo, né? Pô, a gente queria viver isso também. Irmão, a gente fala umas coisas, né, que a gente depois não sabe o que está falando. Pastor Alex, às vezes fala assim, cuidado com o que você pede, né, que você pode conseguir. E aí, houve uma verdadeira guerra. O filho dela ficou doente, quase morreu, está bem. Isso é um outro momento que eu conto essa história. Mas eu lembro que depois que passou, no dia do culto de ação de graça, isso foram meses. E eu sentei com ela, eu falei assim, Vera, tu sabe que a culpa é nossa, né? Eu falei assim, como assim? Mas a gente que pediu. Porque nós éramos muito amigos, então a gente era muito junto, a gente sofreu junto com ela, eu, Fabiana. A Ana de Lambuja, a Fabiana estava grávida da Ana.
Ela olhou e falou assim, é verdade. Eu falei assim, então a partir de hoje a gente para com esse negócio. Mas é lindo, é conhecer, é saber que esse Deus, essa humildade, que você depende dele. E você poder dizer que o Todo-Poderoso é seu amigo. E não importa o que está acontecendo. Talvez você ache que ele não está no controle, mas ele está. Eu, às vezes, acho que ele não está no controle, mas eu sei que ele está. Até porque, irmãos, para a gente passar para o próximo tópico, um pregador uma vez falou assim, você não tem o controle da sua vida, das duas uma, você entrega para Deus ou a vida tira da sua mão. Então, eu prefiro entregar para Deus. Porque quando a gente quer controlar, né, Patrick? Eu falei assim, então tá, controla. Nós somos privilegiados, só que tem 2 milagres para a gente pode conversar e falar e abraçar e estar junto. E me perdoe, pastor. Ainda tem gente que acha que o Espírito Santo não faz nada aqui. Faz. E não porque a gente é bom, não porque a gente é legal, porque Ele é grande, porque a gente sabe que depende dEle. A irmã Sheila falou que eu achei que ia morrer, é óbvio. Passando o que ela passou. Mas Deus falou assim, calma. Ainda falta um pouquinho. Então faz. Mas tem que ter humildade para entender. Talvez ela tenha se questionado, mas de novo, lá não foi agora. É ser humilde, sim senhor. Sim senhor. Mas além de humilde, esse Deus gigante, grandioso, ele olha para o contrito de espírito. E o contrito de espírito também pode ser contrito de coração. O contrito reconhece sua total insuficiência diante de Deus. Não confia em si mesmo, mas depende totalmente de Deus e sua misericórdia e graça. Isaías 6:5, ai de mim, que vou perecendo. O próprio Isaías reconhece a sua insuficiência e não confia em si próprio. Se tem alguém que eu não confio, irmão, sou eu. Não confio em mim. Não confio nem um pouco. Eu lembro de uma vez na minha vida de algumas decisões erradas que eu tomei, e eu falei para Deus, Deus, não deixa eu andar com as minhas pernas de novo não, porque dá problema. Não funciona. O contrito de coração, ele está totalmente quebrantado. Não há soberba. Ele não acha que ele é melhor do que ninguém. Porque às vezes a gente se deixa levar. A gente se deixa. Não se engane. A gente pode passar por situações, assim como a gente ouviu aqui da irmã Sheila, do Patrick, dessa minha amiga, ou outras que você passou, e de repente você achar que você é alguma coisa. Não. Porque eu fiz questão da oração de dizer que Deus é fiel a Ele, à sua palavra, ao que Ele disse. Aí, por consequência, Ele acaba sendo fiel a nós, porque Ele não pode voltar atrás, mas a fidelidade dEle é para que a palavra dEle não deixe de se cumprir. Porque quando a gente confia em nós mesmos, quando a gente não é contrito de coração e está totalmente quebrantado, é aí que vem o jeitinho. Se eu der um empurrãozinho aqui, vai. Se eu me deitar com Agar, vai. Se eu mentir para Faraó dizer que ela não é minha esposa, é minha irmã, vai dar tudo certo. A gente vai dando jeitinhos. Se eu assinar isso aqui, se eu fizer aquilo ali, se eu passar por cima do meu colega de trabalho, se eu for mais esperto, se eu acelerar mais um pouco, cuidado, você pode acabar causando um acidente se você acelerar mais um pouco. Se eu pecar só mais essa vez, não aconteceu nada. E aí vai indo, e você vai deixando, o seu coração vai deixando de ser contrito para passar a ser cauterizado. E aí você passa a confiar em si mesmo. Não dá certo. Não funciona.
E eu tenho certeza que todos aqui, se tiverem a oportunidade de falar, tem pelo menos uma experiência de que confiaram em si próprios e não funcionou. Só que quando a gente não é quebrantado, a gente continua tentando, e Deus vem e fala assim, não é por sua causa. Porque a gente começa a achar que é. Parece que é a mesma coisa, mas é lógico que o texto ele vem em ordem, né? Ele fala sobre o humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Muitos aqui sabem a minha aventura com a ideia que eu arrumei, né? Que é o meu carro. E uma vez, ele tá aí, tá andando, graças a Deus. Tem coisa para resolver, mas carro novo, carro zero é assim mesmo. Tem sempre um negócio para resolver. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade. Tem nem um ano isso. Tem alguns meses, na verdade. Fui correndo lá fora, moro no centro de Fragoso, fui comprar um frango, alguma coisa na correria, a gente tinha, eu acho que era a reunião da ABAN. Era, Maria tá aí? Vamos falar besteira? Não tá não. Acho que era a reunião da ABAN que a gente tinha, então tinha que voltar correndo e vai. E eu voltando para casa, muito contrito de coração, né? E Deus falou assim, você está achando mesmo que porque você prega, porque você dá aula, porque você é pastor, porque você faz isso, porque você faz aquilo, eu faço alguma coisa para você? Você não está entendendo. Ah, mas você não sabia? Sabia, mas a gente esquece. Falou assim, não é por sua causa. Não adianta você fazer alguma coisa para te abençoar, porque se eu quiser, eu te abençoo. E se eu não quiser, eu não te abençoo. Ponto. Tem uma palavra na Bíblia que é muito dura, mas eu demorei a entender, mas porque a gente... Perdoa aí, meu amigo, vou te citar de novo, mas como o pastor Alex falava, assim, às vezes a gente quer ser mais misericordioso que Deus. E a Bíblia diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E não terei de quem eu não tiver. Por quê? Porque Ele é Deus, não sou eu, não é você. E eu falei assim, verdade, Senhor, me perdoa, eu tô achando que eu estou fazendo alguma coisa e aí o Senhor vai me fazer. Quando é só descansar, eu não preciso fazer nada, eu quero fazer. Foi entender isso, meu irmão, que Deus começou a fazer. No mesmo dia. Aliás, para ser bem honesto com vocês, no mesmo minuto. Eu não sei como é que vai ser com você, mas eu estou te mostrando como o nosso coração vai deixando de ser contrito para achar que a gente deve confiar, porque eu estava fazendo tanta coisa, tentava tantas coisas, que eu já não sabia mais o que fazer. Eu brincava que eu tinha o peso de papel mais caro do mundo e maior, porque eu ficava só parado. Mas foi a hora que o meu coração se quebrantou de novo e Deus falou assim, não é por você, não é por que você faz. Até porque se você está fazendo para receber alguma coisa, está perdendo seu tempo, você já recebeu, é salvação, o resto é bônus. Entenda isso. E além do humilde e contrito de coração, agora eu queria que você abrisse comigo, segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículos de 1 a 13, nós vamos ver a história do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos. Segundo Reis 22, a partir do verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano, ou seja, 18 anos depois que começou o seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o dei nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor,
para que paguem aqueles que fazem a obra, que é na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para que reparem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ele achou a Bíblia na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e esse o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Antes da gente continuar, tremer diante da palavra, temor à palavra, não é um medo destrutivo, mas submissão, reverência profunda e obediência. Olha o que acontece. O sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Quando Josias percebeu que eles não estavam fazendo nada do que o livro da lei dizia, ele entrou em desespero, porque ele tinha temor diante da palavra de Deus. A gente está perdendo o temor até diante da palavra de Deus. Lembra que esse não é um temor de medo, né, destrutivo, aquele pavor, mas é submissão, reverência profunda e obediência. O discípulo que teme a Deus e que é fiel, primeiro, não ignora a palavra. Você tem ignorado a palavra de Deus? Eu não vou te perguntar quando foi a última vez que você leu a Bíblia, mas responda para você. Mas leu. Lê de verdade. No começo é chato, às vezes é difícil, mas vai. Como todo exercício, no início é complicado, mas a gente ignora. A gente ignora a palavra porque a gente acha que ela não tem mais valor nenhum. Porque lembra lá, falta humildade e o coração contrito, a gente começa a achar que somos nós. E a gente ignora a palavra, porque Deus diz, porque Deus falou. Principalmente se for puxão de orelha, a gente ignora a palavra. Não a ler superficialmente. Você lê superficialmente? Você consegue ler só um versículo? Não me responde não, mas eu espero que não. É só superficial? É só aqui? Você só lê um capítulo inteiro se o pregador ler um capítulo inteiro. Aí você lê um capítulo inteiro. Fora isso, é superficialmente. Eu acho que hoje não existe mais, mas já falei aqui da caixinha de promessa. Eu lembro, eu tive. Aquilo era ótimo, irmão. Chegou a virar horóscopo de crente aquilo ali. Porque o sujeito ia lá, vai ver o que Deus tem para falar comigo hoje. Pegava. E só tinha coisa boa, não tinha nem uma pancadinha. Não tinha nem uma pedrada. Era só mel, filho. Mel, docinho. Eu tenho um amigo que ele fazia algo que eu acho válido na época. Ele falou assim: não, Fabrício, eu pego, porque ele saía, não dava para ele parar para ler a Bíblia quando ele saía para o trabalho, ele pegava ali aquele texto, sei lá, o Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada me faltará. E ele falou assim: eu fico meditando naquele texto o dia inteiro. Beleza, já é alguma coisa. Mas quando eu digo que virou praticamente horóscopo de crente na época, eu não estou exagerando. E o cara achava que ele leu a Bíblia.
Não leu, não. Não leu. Eu acho que não existe mais, eu nunca mais vi para vender. Não sei se o pessoal entendeu que não era assim, mas é superficial. Lembra quando Paulo fala do leite e da comida mais pesada? Fica só no leitinho ali, você não quer comer uma comida pesada, aí chega aqui, aí o pastor Beto traz os estudos, que a gente, verdadeiras aulas que a gente tem tido de manhã, vem um pregador aqui, traz uma palavra mais sólida, mais robusta, você pesa. Aí você não gosta, você não está acostumado. Você está na superficialidade. Aprofundar é complicado, porque aprofundar é perder controle. Aprofunda no mar. Eu fiz isso uma vez com o maluco do meu irmão, quase que ele morreu afogado, mano. Nunca mais na minha vida. Mas o aprofundar na palavra de Deus não vai te matar, vai te gerar vida. Muito pelo contrário, vai matar a tua carne. E isso a gente precisa matar mesmo. Mas a gente não tem submissão, nem reverência, nem obediência, então você ignora e lê superficialmente. E quando você faz isso, você não leva a sério. E você sabe por que você não leva a sério? E para a glória de Deus não está acontecendo isso, porque eu estou vendo. Não tem ninguém conversando. Não tem ninguém olhando para o lado. E não é por causa do Fabrício, não, é por causa do Deus da palavra, por causa da palavra. Porque tem uma coisa que a gente fala e muitas vezes não pratica, é o seguinte: o pastor Beto vem pregar, é Deus falando. O pastor Alex vem pregar, é Deus falando. O pastor Fabrício vem pregar, é Deus falando. O Rodrigo vem pregar, é Deus falando. Mas você acredita nisso mesmo? Porque você levanta e dá as costas assim para Deus com uma tranquilidade que eu tenho medo. Você começa a olhar para o lado e conversar, porque Deus está falando. Você diz para mim que Deus está falando. Que a palavra dele está falando aqui. Mas você não leva a sério, porque você... Já é 9 horas. Pastor Beto e alguns mais antigos vão lembrar, cara. Isso foi tão emblemático. Acho que o pastor Zé... Nem sempre o pastor Zé dava aqueles apertando, mas também quando vinha, irmão, era se segura no banco. Vocês vão lembrar que teve uma época que dava 9 horas, era pipi, 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 porque a gente tinha relógio, hoje a gente não usa celular. Era um pipi na igreja, quando dava 9 horas da noite, que o pastor Zé teve que chamar a atenção de púlpito. Eu lembro disso, eu estava aqui. Pelo amor de Deus. Tem algo, e fica tranquilo, tá? Nós não vamos levar 2 horas aqui, não. Mas eu confesso que é algo que a gente ensina e a gente aprende, pastor, mas eu acho que a gente meio que se trai, quando a gente fala assim, não, é só de meia hora a 40 minutos para aprender a atenção do pessoal. Eu comecei a acreditar nisso, mas eu parei de acreditar. Quando eu vi uma pregadora falar assim, mas tu fica 3 horas assistindo Vingadores? Mas você maratona a madrugada inteira uma série de 8, 10, 20 capítulos. Então passou de 40 minutos, você não pode ficar sentado para ouvir. A palavra viva, o Deus vivo, a palavra que nos traz vida. Porque você não leva a sério, eu não levo a sério. Se a irmã Shirley não levasse a sério, de entender que a oração dos justos pode muito em seus efeitos, porque ela falou aqui várias vezes sobre a oração da igreja. Ela tinha desistido. E desistir é a coisa mais fácil que tem. Depois vocês falam, procura Ruth. Foi a palavra que te sustentou. Quantas vezes? A palavra. Divino. Deus fala assim com a palavra dele. Calma que eu estou no controle. Calma que eu estou segurando a onda. Se você não leva a sério a palavra, quando vier esse momento de aflição e de dificuldade, você vai desfalecer, porque você vai se segurar onde? Carlos Silva que dizia, né, quando a água sobe, que a gente sabe quem está ali, segurando mesmo. E se você ignora a palavra, lê superficialmente e não leva a sério, você não entende que ali está a vontade de Deus, aqui está a vontade de Deus para a sua vida e para a minha, para a vida desse país, para a vida desse planeta, está aqui.
Goste você ou não. E quando... Por isso que eu falei da caixinha de promessa, que só tinha coisa suave, doce. Porque é algo que você já ouviu eu falar aqui, eu vou falar quantas vezes Deus me tocar para isso. Se a Bíblia diz que é pecado, irmão, é pecado. Não interessa a sua opinião. Desculpa, mas não interessa. Eu acho. Vai continuar achando e vai continuar sendo pecado. Não muda. Provérbios tem 3 versículos, e eu realmente não vou te saber dizer exatamente onde está, mas que eu lembro que eu preguei aqui no primeiro culto da ABAN, voltando da pandemia. Tem 3 versículos que dizem assim: não mudem as marcas que nós colocamos. Não mudem as marcas que nós colocamos. E nós aqui, é aqui. Aqui está a vontade de Deus para você e para mim. Mas para corrigir também. Porque ela é divinamente inspirada para isso. E por fim, se você ignora, lê superficialmente, não leva a sério e nem entende que ali está a vontade de Deus, você não vai obedecer. Você não vai obedecer. Você não vai obedecer e com zelo. Cuidado para obedecer. Porque tem que ter cuidado, senão a gente é enganado. Eu costumo dizer que Eva, lá no início, deu uma verdadeira aula teológica para a serpente. Porque ela falou certo. Não, Deus disse isso, que a gente não pode tomar do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, senão nós vamos morrer. Mas ela acabou não levando a sério muito o que ela estava falando, e aí disse, não, certamente não é assim. E ele repete a mesma coisa e que ela cai na mesma balela que ele caiu de ser igual a Deus. E sabe o que é mais complicado disso, irmão? Não sei se você já percebeu, que está lá, que o diabo vem e fala assim, não, certamente você não vai morrer, se você comer, você vai ser semelhante a ele. Eles eram iguais a quem, pastor? Eles eram semelhantes a Deus. Não está lá, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Ela queria ser semelhante a quem? A quem que ela queria? Ela já era igual. Ela já era. Ela e Adão já eram imagem e semelhança de Deus. Mas porque não guardavam com obediência e zelo por obedecer o que a palavra de Deus disse. Aí nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Mas um dia estaremos lá com Ele. E aí tudo isso acaba. Mas vê como que a falta de temor e de reverência é uma coisa puxando a outra. E eu prometo que vai acabar às vezes tem coisas duras que Deus nos coloca para falar e é difícil, irmão. O pregador não gosta de fazer isso, mas às vezes Deus vem e fala assim. Um grande amigo que está ali atrás e está me vendo, uma vez falou assim para mim, tu acha que adianta isso tudo que você falou? Eu falei assim, se adianta eu não sei, mas eu só não posso voltar para casa com o que Deus mandou falar. Aí vocês resolvem o que vocês vão fazer com o que Deus vai falar. Deus falou com você. Se você conhece a palavra e não obedece, não pratica, parabéns, o diabo faz a mesma coisa. Porque ele conhece e não pratica. Duro, né? É. Mas fica tranquilo que eu apanhei primeiro que você. E ainda estou levando de novo aqui. Então, meu irmão, o verdadeiro discípulo, que realmente teme a Deus, atrai o olhar de Deus, é humilde, contrito de espírito, treme com temor e não medo diante da palavra. Se ainda não somos assim, que comecemos hoje a ser um discípulo que teme a Deus e principalmente atrai o seu olhar para nós. Que Deus possa nos abençoar, que a gente seja essa pessoa que atrai o olhar de Deus, que Ele quando olha aqui para baixo, olha lá, Rayana, bom. Olha lá o Anderson. Bom. Não que a gente seja bom, mas a gente é bom por causa dele, mas que nós sejamos esse discípulo que teme a Deus de verdade. Eu queria orar mais uma vez com vocês. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado que a gente pôde sentir a Tua presença do início ao final do culto.
E a verdade é que às vezes não é assim, não culpa do Senhor, culpa nossa. Culpa da gente que não está atento. Culpa da gente que não está com o coração cauterizado em vez de contrito. Culpa da gente que não é humilde. Culpa da gente que não tem temor pela tua palavra. A culpa é nossa, nos perdoa, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje, tudo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente precisa mudar ou permanecer, que a gente faça. Senhor, eu te peço, mais uma vez, como sempre, que não se perca o teu ensino a gente sair por aquela porta. Não deixa não, Pai, não deixa o diabo roubar a semente que foi plantada, mas que ela possa dar fruto a 100 por 1, a 30 por 1, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, meu Deus não falhará. Teu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer, E parecer que eu não vou sobreviver. se o meu coração Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Declare nada, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Declare nada, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu queria te convidar para vir aqui para frente. Se você, assim como eu,
sabe que o Todo-Poderoso é seu amigo e você precisa que Ele faça algo para você, por você. Algo que é impossível, algo que não dá para resolver, algo que você acha que não adianta mais, que não tem mais jeito. Eu não estou aqui como demagogia dizendo assim, só para você se animar, dizendo que eu preciso, porque eu preciso. Quando eu falei para a irmã Shirley, obrigado por me lembrar que o Deus que eu sirvo faz milagre, é porque eu precisava ser lembrado. A gente cansa, a gente desanima, a gente tem vontade de desistir, a gente acha que Ele não tem mais controle, mas o Todo-Poderoso é nosso amigo. É nosso amigo, Ele se inclina para ouvir a gente. Ele se inclina para ouvir, Ele está se inclinando para te ouvir. É óbvio que você vir para cá, não é isso que vai fazer, mas é uma demonstração sua diante de Deus. Eu confio nesse meu amigo, eu confio que você vai fazer. Você está fazendo igual o Josafá. Eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, mas os meus olhos estão no Senhor. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer? Quantas vezes a gente não sabe o que fazer? Quantas vezes? Eu não sei o que eu vou fazer. Do que eu preciso, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Mas o Todo-Poderoso é meu amigo. Ele te ama, Ele nos ama. Às vezes a gente não é fiel, mas Ele é. Ele é. Eu queria convidar o pastor Alex para vir aqui para orar por nós, porque eu preciso também. Como eu disse para você, eu não estou sendo demagogo, não estou só para te incentivar, não. Eu realmente preciso. Eu vou juntar aqui com as minhas irmãs, que eu preciso. Grandioso Deus, eterno Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor e declarar e reconhecer mais uma vez que nós temos o Senhor como nosso amigo. Pai querido, Pai amado, as pessoas estão aqui na frente, Senhor, estão clamando por um milagre, por algo que precisa acontecer, Deus. E nós cremos no Deus do milagre, no Deus que realiza, no Deus que faz, no Deus que cura. O Jeová Rafá está atuante. O Jeová Rafá faz acontecer. O Deus que cura, o Deus que ama, o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória. Ó Deus querido, faça um milagre nessa noite, Senhor. Esses irmãos que estão aqui na frente e aqueles que de repente não vieram, mas desejam, querem, precisam de que o Senhor faça algo extraordinário, algo milagroso, algo que só o Senhor pode fazer. Nós colocamos nas tuas santas mãos, Senhor, a vida de cada pessoa aqui, Deus. De cada servo teu, de cada filho seu que se coloca aqui na frente, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor vai colher toda lágrima, Senhor. O Senhor há de colher e o Senhor já está colhendo. Ó Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, Senhor. Porque o mais importante é a cura da nossa alma, a salvação em Cristo Jesus, o sangue vertido na cruz do Calvário, não foi em vão para nós que aceitamos a Tua palavra, Deus. Não foi em vão. E nós cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor fará, cremos que o Senhor faz, cremos que o Senhor é Deus, cremos que o Senhor sempre é Deus. E às vezes a gente precisa só descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Como te louvamos aqui, Senhor. É teu, somente teu, todo o trabalho. Quando estamos cansados de tentar fazer e nada dá certo. E aí, Senhor, era a coisa que a gente precisava fazer primeiro, que era colocar tudo nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita
e agradável. Dispersa-nos em paz, Senhor, nos leve em paz para a nossa casa, e que continuemos a louvar o Teu santo nome, tendo reverência diante da Tua presença, sendo servos que temem ao Senhor. E a Tua palavra diz no livro que começamos a estudar hoje, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Senhor, cremos que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus, porque o seu não nós também queremos, Senhor, porque o não do Senhor é bênção, o sim do Senhor é bênção, e o espera no Senhor também é bênção. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo nessa noite. Leva-nos em paz para nossas casas, agradecidos, em nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso